Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso sexto vídeo da nossa playlist sobre DNA e RNA. E o nosso assunto de hoje será a diferenciação entre cromatina, cromossomos e genes. E se você tem gostado dos vídeos aí, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva também no canal e também deixa aí os seus comentários que sempre serão muito bem-vindos. Bem, galerinha, a primeira coisa, então, vamos diferenciar aqui o que é cromatina e o que é cromossomo. Então, cromatina e cromossomo, eles são exatamente a mesma coisa, sim ou não? E depende. Então, assim, depende por quê? Porque, na verdade, cromatina nada mais é do que um DNA descondensado. E quando você pega o cromossomo, ele nada mais é do que um DNA condensado. Ou seja, quimicamente falando, então, cromatina e cromossomo são exatamente a mesma coisa, DNA. Então, só que o DNA está enrolado sobre si próprio, então, portanto, ele está condensado, ou ora desenrolado, então, portanto, descondensado. Então, estruturalmente falando, cromatina e cromossomo não são exatamente a mesma coisa, mas quimicamente falando, sim. Agora você tem que notar é o seguinte, olha aqui. Quando nós pegamos a cromatina, então, a primeira coisa que nós temos que notar é o seguinte: a cromatina ela pode se converter em cromossomos. E à medida que quando você pega os cromossomos, eles podem se converter em cromatina. Então, na realidade, é o seguinte: quando nós pegamos uma divisão celular, a divisão celular em si é um processo que pode ser mitótico ou meiótico, mas não importa, todas as divisões celulares vão sofrer durante a divisão uma condensação do material genético da célula. Ou seja, esse material ele vai ser compactado. Só que aí é o seguinte, olha aqui. Enquanto a célula estiver em divisão, ela está em mitose ou meiose. Enquanto ela não estiver em divisão, ela estará em intérfase. Então a célula ora se divide, ora não está se dividindo, lógico. Mas quando nós pegarmos uma célula durante a divisão celular, esse material genético ele vai condensar, ele vai sofrer uma condensação temporária. O que vai acontecer ao final da divisão é que a célula voltará à intérfase. E quando a célula voltar à intérfase, o material deixa de ser condensado e volta a ser descondensado. Então, a cromatina se converte em cromossomo, logicamente quando a célula entra em divisão, e o cromossomo se converte em cromatina quando a célula volta à intérfase. E é interessante também a gente lembrar que quando nós pegamos o DNA condensado, ele é inativo. E quando você pega o DNA descondensado, ele é ativo. Então, às vezes, se pergunta por aí e fala o seguinte: durante a divisão celular, o DNA é ativo ou inativo? Durante a divisão celular, o DNA será inativo. E quando você pega, então, a atividade do DNA, você irá encontrá-lo durante a intérfase, durante o período da vida da célula no qual ela não se divide. E quando eu falo para você ativo ou inativo, eu estou me referindo a processos como, por exemplo, a replicação, que é a produção de DNA a partir de DNA, que acontece na intérfase, ou seja, enquanto o material está descondensado. Acontece também transcrição, que é a produção de RNAs a partir do DNA, que acontece na intérfase também, já que o DNA está descondensado, desespiralizado, que é a mesma coisa, portanto, ativo. Ok? Então é isso. Agora é o seguinte, nós temos que lembrar que na espécie humana, por exemplo, nós temos 46 cromossomos, né? Então, portanto, a sua cromatina teria 46 filamentos descondensados de DNA. Cada um deles se condensa e forma um cromossomo. Agora é o seguinte, se eu pego aqui para você e falo para você que esse aqui eu tenho um cromossomo, eu coloco ali para você um cromossomo e coloco algumas letras ali para você que representam já antecipadamente os genes. Então coloco ali para você Azão, Bzim, Czim, Dzão. Só que é o seguinte, o que é um cromossomo quimicamente falando, né? Então quimicamente falando, nada mais é do que uma molécula de DNA. Então se nós pegamos ali cromatina humana, ela é formada por 46 filamentos de cromatina, ou seja, 46 moléculas de DNA descondensadas. Quando você pega uma célula humana em divisão, ela tem 46 cromossomos, ou seja, ela tem 46 moléculas de DNA condensadas, ok? Então, cada cromossomo que você tem é uma molécula de DNA, sim. Só que aí é o seguinte, quando eu desenrolo o cromossomo, então, nitidamente você percebe ali que eu tenho uma molécula de DNA, mas esse DNA aqui, linear, nuclear, ele não é formado, ou seja, esse cromossomo ou esse filamento de cromatina, dependendo de onde ele esteja, em qual estado ele esteja, nós temos então que ele não é formado apenas por DNA, ele também está associado aí a estonas. Então isso foi assunto dos vídeos anteriores aí. Qualquer dúvida, volte lá nos vídeos aí da nossa playlist que você tem essas informações. Então ali você tem um DNA linear, você tem um DNA nuclear. Então, cromatina e cromossomo, além de você ter DNA, você tem então uma associação com proteínas chamadas de estonas,
que inclusive estão diretamente relacionadas ao poder de condensação e descondensação desse material. E aí uma outra coisa importante nós lembrarmos é que cada molécula de DNA, logicamente, tem genes. Eu coloco ali de uma forma geral que os genes no seu material genético, eles representam apenas 2,5% do total desse material. E que, portanto, logicamente, esse material, essa parte do material genético é chamado de codificante. E esses 97,5% restantes, ele não é codificante, ou é não codificante, isto. E ali eu vou ressaltar, então, vou colocar um círculo ali para você, estou colocando um círculo ao redor da molécula de DNA, e vou colocar outro círculo ali ao redor de outra região do DNA, e vou falar que aquelas duas regiões ali, elas nada mais são do que dois genes. Ou seja, o que é um gene? Um gene nada mais é do que uma sequência de DNA. É um fragmento de DNA. Logicamente, não é um fragmento, não é uma sequência qualquer, ela é muito bem determinada. Só que em termos de ensino médio, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Mas um gene é uma sequência de DNA. E tem por função fazer o quê? Então é o seguinte, os genes, eles têm por função a produção de RNAs. Então, os RNAs, eles basicamente são de três tipos, né, em termos de ensino médio, é os que aparecem por aí. É o chamado RNA-M, que é o chamado RNA mensageiro. Você tem o RNA-R, que é o chamado ribossômico. E você tem o RNA-T, que é o chamado transportador. Então, esse RNA-M, ele é chamado de mensageiro porque ele representa a receita para a produção de uma proteína. E que, portanto, receita por quê? É ele que determina o tipo de aminoácido que a proteína terá, é ele que determina o número, é ele que determina a sequência de aminoácidos. Esse RNA ribossômico, ele se associa a proteínas para a formação de organelas celulares conhecidos como ribossomos. E o RNA-T, ele é transportador e, portanto, tem uma função de transportar aminoácidos até o lugar da síntese. Então, fundamentalmente é isso. Ou seja, você tem esses três RNAs que têm por função sintetizar proteínas e que, fundamentalmente, de alguma forma, direta ou indireta, elas têm uma relação direta com a sua, direta ou indireta com as suas características. Então, isto. Então, os genes têm uma função de produção de RNAs que, por sua vez, se unem para formar proteínas e que algumas dessas proteínas estão estruturais, hormonais, enzimáticas e por aí vai, mas elas têm uma relação ou direta ou indireta com as suas características em si. Ok? Então, galerinha, é isso. Então, espero que eu possa ter conseguido aí diferenciar para vocês que seria cromatina e cromossomos e que você tenha aí realmente uma visão do que efetivamente seja um gene. É isso. Falou, até mais. Grande abraço. Fiquem bem. Tchau.